Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao InfoSup, o nono InfoSup e o quarto Interfor, realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém. Este é o círculo de conversa de número 2, que traz como tema gerador as tecnologias, a formação de professores e a pandemia, né? Estarão como facilitadores desse círculo o professor Dr. Marcelo Batista Ribeiro, que se encontra aqui, e eu, professor mestre Márcio Cavalcante. Então, em nome dos organizadores do evento, as nossas boas-vindas, né? Estão aqui presentes, fundamentalmente, autores com trabalhos aprovados para esse círculo, né? Dentro desse tema gerador, dentro dessas temáticas, né? Além de demais participantes que são interessados pelas discussões, né? Que giram em torno desses temas. Inicialmente, nós vamos fazer uma pequena explanação para reforçar a dinâmica do nosso círculo, né? Tanto com relação à forma, quanto em relação ao aspecto de tempo, ok? Bom, então, primeiramente, algumas orientações, né? O Círculo 2, ele está acontecendo hoje, dia 2 de dezembro, né? Ele inicia agora exatamente às 11 horas, com término às 12 horas, com 1 hora de duração, né? E ele vai ser dividido em 3 momentos, né? Que nós estamos denominando de blocos de diálogo. O primeiro bloco, ele fundamentalmente se destina para os autores, né, que tiveram trabalhos aprovados para esse círculo. Caso o seu trabalho tenha mais de um autor, recomendamos que, preferencialmente, apenas uma pessoa por trabalho fale. Como a gente está percebendo que não tem tanta gente, né, acredito que o Marcelo vai concordar comigo, talvez a gente permita, né, que outras pessoas também participem, né, acredito que vai ser possível, né. Então, nesse primeiro momento, o foco vai ser uma apresentação de uma nuvem de palavras, né, que ela nasce de todos os resumos que tiveram aprovação nesse círculo, e essa nuvem de palavras vai resgatar as principais palavras e as suas relevâncias. E relacionado a essa nuvem de palavras, nós vamos trazer uma problemática, e em cima dessa problemática faremos a discussão inicial. Para que você possa participar, a gente vai pedir que você utilize o recurso da mãozinha aqui do Google Meet, que automaticamente a gente vai ter uma sequência, né, de participantes pré-aprovados, né? A ideia é que a gente demande aí em torno de 20 minutos para esse momento. O segundo bloco, ele vai se repetir na mesma lógica, com a diferença que, caso a gente tivesse um volume maior de participantes, né, além dos próprios autores, os outros envolvidos aqui na sala também poderiam participar, né, fazendo análise da nuvem de palavras e uma segunda problemática. Segue-se a mesma lógica, né, quem quer participar, levante a mãozinha, e isso vai ficar registrado na sequência, e aí nós temos aí também, em média, de 20 minutos para essas discussões, né? Vamos encerrar o terceiro bloco, né, com a fala de um dos nossos facilitadores, que é o professor Marcelo, né? Nesse momento faremos algumas considerações, acredito que talvez pela demanda aqui, pelo número de participantes, a gente consiga também fazer considerações junto aos participantes, e aí isso está relacionado ao tempo que nós vamos ter disponível até o meio-dia, ok? Então, como é que vai funcionar o primeiro bloco? Novamente, nós convidamos que as pessoas que tiveram trabalhos aprovados já possam se inscrever, né, levantando as mãozinhas, e o ponto de partida para essa discussão não é a fala sobre o seu trabalho, né? A gente gostaria de ter mais tempo, a gente ficou um pouco frustrado, né? Porque a gente sabe da importância de se escrever um artigo, se escrever um resumo, e a gente quer falar sobre a nossa obra. Só que esse momento ele tem uma dinâmica diferente. A gente quer retratar, de certa maneira, todos os temas, todas as publicações, e o elemento que vai nortear essa conjunção de falas nasce de uma nuvem de palavras, né? Então, como a gente pode perceber aqui, a lógica de uma nuvem de palavras é as palavras que têm maior destaque, seja pela cor ou pelo tamanho, fundamentalmente pelo tamanho,
são as palavras que tiveram o maior número de recorrência nos resumos. Fundamentalmente, o ponto de partida aqui foram os resumos. Isso significa dizer que, caso você tenha uma palavra-chave importante que ela não foi contemplada no resumo, talvez ela não apareça aqui, tá? Então, fazendo uma pequena explicação. Então, só para a gente ter um parâmetro, nós tivemos aqui a palavra ensino com destaque maior, ela teve 33 recorrências nos trabalhos, né? Então, isso nos dá um norte para nós começarmos a nossa discussão. E em cima dessa nuvem de palavras que ficará disponível, né, durante esse primeiro momento, nós vamos trazer uma problemática, né? E essa problemática ou questão norteadora, ela vai tentar alinhar nossas discussões aqui. Então, essa nossa problemática é: quais os desafios, e aí a gente gostaria que você pensasse nesses desafios, não só do ponto de vista positivo, que talvez uma das tendências em muitos dos trabalhos que foram percebidos é a incorporação da tecnologia de caráter educacional numa perspectiva muito positiva, né, muito benéfica, né? E assim tivemos poucos trabalhos que apresentaram um viés de um desafio que traz algumas consequências não tão boas assim, né? Então, quais são esses desafios positivos ou negativos que a utilização das tecnologias digitais na sala de aula trouxeram para a nossa carreira docente, né? Acreditando que a grande maioria aqui são pesquisadores ou são professores e vivenciam um pouco esse dilema, né? Então, nós tivemos o problema da pandemia, né? Tivemos que correr para o uso das tecnologias digitais e isso teve impacto na nossa vida profissional como educadores, né? Como professores. E aí a gente quer discutir esses dois lados da moeda, né? Os desafios que foram, né, em algum momento difíceis, né? Mas alguns contornados, novos aprendizados, mas ao mesmo tempo a gente gostaria muito de ter a percepção de vocês para uma discussão para além também do positivo, né? E aí a gente vai abrir aqui, quem desejar pode clicar na mãozinha até para a gente começar a discussão, e teremos, a partir de agora, 20 minutos, tá, para o alinhamento dessa questão norteadora com a nossa nuvem de palavras. Tá? Enfatizo novamente que o objetivo aqui não é trazer à tona o seu trabalho. Tá? Você pode até utilizar como um balizador ali do seu argumento, mas a gente gostaria muito de alinhar com o problema e com a percepção das palavras mais relevantes de todos os trabalhos. Ok? Então, inicio agora o nosso primeiro bloco, e as pessoas que tenham interesse na discussão podem clicar lá na mãozinha, tá? Lá do Google Meet, lá embaixo, e a gente já abre a sequência de participação, ok? Enquanto as pessoas estão tomando coragem aí, né, para participar, deixa eu fazer uma ênfase com relação a algumas palavras que surgiram aqui, e aí, como eu fui responsável por essa construção, eu posso fazer uma análise, com foco na nuvem de palavras, tá, gente? Então, o ensino, ela teve 33 recorrências, e todas as demais palavras que estão nesse tom azul, verde, vermelho, com um tamanho menor, elas giraram em torno de 20 a 30 recorrências, né? Então, elas estão em segundo plano como educação, professor, pesquisa, formação, trabalho, TIC, né? TIC é quase uma unanimidade, só que como também, ao mesmo tempo, houve uma vertente da TEDx, né, que é um outro termo que alguns autores estão utilizando, ela deu uma reduzida, talvez, por essa divisão. Há também a palavra docente muito presente, a palavra aula ela foi resgatada, a aprendizagem, né, veio no mesmo peso, aluno começa a aparecer, as tecnologias uso, né, foi uma também muito frequente, né, e eu já chamo a atenção aqui para a palavra pandemia, que depois a gente vai fazer um resgate para ela, né, e isso resgata uma fotografia das publicações desses autores do Círculo 2, né? E aí, gostaria de ouvir, né? Quem está aqui na fila, Marcelo, você pode Sim, ajudar? Edilza. Por favor. Então, pode chamar, Marcelo, eu não consigo ver aqui, tá? Senilza, por favor.
Bom dia, dia. colegas. Bom dia, meninas, minhas orientandas que aí estão. Eu sou a professora Cenilza, sou daqui do Nordeste, da Bahia, especificamente Feira de Santana, Universidade Estadual de Feira de Santana. Temos aí algumas orientandas, né? A Amanda, Tarsila, a Yarelis, a Maria Carolina, que temos a felicidade de ter sido contemplados com essa aprovação. Parabenizo por essa nova modalidade, bem interessante, né? A forma como vocês organizaram essa rodada de conversas virtuais, achei muito bacana mesmo. Então, parabéns de antemão. Quanto à pergunta que vocês trazem, é uma questão que a gente viveu muito aqui, e aí eu reporto um pouco ao próprio uso, né, das tecnologias, porque as tecnologias não é uma coisa nova, né? É recente, mas não é nova. Então, esse trabalho com as tecnologias ele está pautado na educação desde os anos 2000, final dos anos 900, né? De 1999, 2000, por aí. E o que é que a gente observa? Que houve muita resistência. O meu olhar é muito centrado nisso. Os professores resistiram um pouco a adentrar nesse universo das tecnologias. Eu acho que sem compreender muito a potencialidade que as tecnologias têm para o ensino, para a aprendizagem, para a educação de forma geral. E aí, o ponto positivo que eu acho é que a gente foi forçado a compreender, né, que essas ferramentas, esses dispositivos tecnológicos, né, são muito importantes, podem nos auxiliar bastante, se todos tiverem acesso, se todos tiverem dispositivos para atender às suas demandas. Então, é um ponto a gente refletir sobre isso. E os negativos que a gente descobriu, infelizmente, que nós somos uns analógicos, nós somos muitos analógicos, professores analógicos. E, assim, enquanto Brasil, nós estamos e somos muito mal servidos de serviços de internet, por exemplo, né? Se a gente for analisar aqui, assim, ó, se a gente for analisar no chat, já apareceu Iarelis que diz aí, a minha internet está muito ruim, vai e volta. Então, isso é um ponto negativo. A gente não tem como negar isso, né? Então, só para iniciar, eu acho que todo mundo fica um pouquinho sem receoso em participar, eu trago esses dois pontos, né, positivos e negativos. A positiva é a descoberta do potencial das tecnologias, e eu falo isso de um lugar muito, muito tranquilo, porque eu era uma analógica convicta, e aí eu me descobri tendo que me inserir nesse contexto, e foi muito bom, muito bacana para mim, né, nesses dois pontos. Poxa, muito legal, Obrigado, professora Cenilza. Cenilza. Muito bom. É bom esse olhar da crítica que vai além do uso propriamente dito, né? Vai para o contexto e onde nós estamos inseridos nessa tecnologia, né? E aí você está falando do Nordeste, nós estamos aqui no Norte, dentro do coração da Amazônia, com dilemas também muito parecidos e até mais agravados, né? Em virtude das nossas distâncias geográficas, nossos rios, enfim. Mas foi muito bom esse seu olhar, professora Senilza. Quem é que está aí, Marcelo, na próxima? Agora nós temos a Amanda Nogueira. Ok, eu só vou fazer uma ênfase, tá, gente? Já que começaram, a professora Senilza colocou aí, a gente estava um pouco tímido, né? E a gente vai se soltando conforme as falas vão surgindo, né? E o pertencimento a essa fala também. A gente tentar se manter um tempo em média de 2 minutinhos para cada colega, que eu acho que aí a gente consegue, né? Se houver maiores participações, a gente consegue interagir com todo mundo, ok? Eu acho que até uns 2 minutos e meio, devido à quantidade de pessoas Tá que legal, né? não vieram no completo, né? Só justificando esse nosso controle um pouquinho, é porque nós estamos muito pontuais, tanto nos horários quanto na gestão desse tempo, né? E aí a gente não gostaria de deixar com que até mesmo você fique prejudicado no seu horário, né, de almoço, seu horário para outros eventos, enfim. Então é isso. Marcelo, pode chamar outro participante, por favor? A Amanda Santiago. Então, como já apresentado, né, meu nome é Amanda, sou orientanda da professora Cenilza, e em relação aos pontos positivos e negativos sobre as tecnologias digitais na formação, os pontos negativos eu vejo em questão da formação que eu entendo a formação como esse momento de troca, né,
de interações, de diálogo, e percebemos que com a inserção do ensino das tecnologias digitais e a falta de informação de como utilizá-las adequadamente a esse fim formativo, houve esse distanciamento entre professores e estudantes, o que dificultou também esse diálogo, né, e interações que são tão importantes, ao meu ver, para o processo formativo, que a gente aprende, né, debatendo com o outro, trocando ideias, e acabou que nesse formato essas trocas foram dificultadas muitas vezes justamente pelo mau uso das tecnologias, por não saber como utilizá-las adequadamente. E o ponto positivo eu vejo como a ampliação dos ambientes formativos, né? Por exemplo, eu estou aqui na Bahia, estou podendo participar remotamente de um evento no Pará. Então, eu acho que essas possibilidades que abriram também, né, para o processo formativo. Muito obrigado, Amanda. Amanda traz um ponto de vista interessante, que complementa talvez o que a professora Senilza colocou, né? Que a tecnologia veio, isso é um ponto, né? Mas um olhar crítico talvez seja a falta do contato e da relação pessoal que humaniza a nossa prática pedagógica, né? Isso realmente, e talvez, e aí mais uma provocação, isso talvez tenha incentivado mais um olhar do uso da tecnologia e a ausência do método, né? Vou deixar essa bola para o próximo participante também. Obrigado, Amanda. Amanda, é isso. Josué Rocha agora vai dar a sua explanação. Josué? Olha, é José Rocha. É José. José Francisco Rocha. É interessante a dinâmica, que eu estava preparado para falar do trabalho. Mas vamos lá. Eu acho que todo mundo estava. A gente mandou, José, viu um e-mail com essas orientações, mas eu imagino, com o volume de informações que a gente está recebendo nos últimos meses, isso é compreensível e está tudo tranquilo. Tá certo. Bom, nessa nuvem de palavras, eu destaquei aqui para mim com relação à aprendizagem. Como a professora falou, que ela notou, colocou a observação dela, sobre a relação das orientações da tecnologia, é de agora que se fala dela dentro do contexto da educação. Existe um documento do que ele já mostrava esse olhar da formação do professor para com o uso das tecnologias, com relação às licenciaturas, à formação continuada, e também no que se refere ao ensino e aprendizagem dos alunos. Aí, olhando para o atual cenário que a gente vive desde 2020, e passou para o ano de 2021, a gente viu que essa necessidade do uso das tecnologias, principalmente as digitais, elas trouxeram esse impacto na relação do trabalho pedagógico do professor com os alunos, porque foi o meio que se encontrou para dar continuidade ao calendário escolar, para com o processo dos alunos. Aí, um tempo também no qual os professores, eles recorreram às informações de tecnologia, da internet para aprender a usar, manusear essas ferramentas para propiciar a aprendizagem de uma melhor forma possível, né? uma melhor qualidade para os alunos. Como também conversas com diálogo aqui com professores onde moro, muitos tiveram que se equipar tecnologicamente com aparelhos mais modernos, né? Melhorar também a questão da internet. E se percebeu também que as escolas elas são desprovidas desses recursos tecnológicos, de acesso à internet e equipamentos tecnológicos. Pelo outro lado positivo, deu um chacoalho na questão da docência, dos professores, né?
procurar se inovar, se reinventar, buscar novas informações e novas metodologias, né? E até mesmo aprenderem novas linguagens com relação à educação, como se Josué, refere 30 segundos com o para uso da concluir, tá? tecnologia. Oi? Oi? 30 segundos para concluir aí, tá bom? Para a gente passar para o próximo. Tá bom. Mas, de todo modo, esses foram os pontos positivos com relação a essas mudanças de postura, de aprendizagem, de superação, né? E o uso da criatividade para com o uso das tecnologias nesse contexto que nós passamos, nós da docência, mas também outros setores, que também fizeram uso da tecnologia como referente aos trabalhos diversos que ocorreram, ou que foi via home office, online, enfim. Tem toda essa conjuntura. É isso, obrigado. Obrigado, José. Obrigado, José. Iarelis levantou a mão e baixou. Vai querer falar? Ela está com problema de conexão, ela avisou no chat, não foi, Iarelis? Tá, então, Oi, você vai querer falar, Iarelis? eu vou tentar aqui. Eu acho que Tá tem que dando fechar eco. no aparelho, Iarelis. Bom, Se vocês fecharem o microfone, ajuda. ¿están me escutando? Sim. Pronto. Eu vou tentar abrir minha câmera também, porque... bom dia, eu sou Yarelis, era estudante de mestrado PPG da UFES. Oi, pro Senilsa, ou todos os participantes. Minha fala vai ser rapidinho. Eu acho que assim, falando dos pontos positivos e negativos com respeito à tecnologia e à educação, são muitos os desafios positivos e negativos que trouxe as tecnologias de informação e comunicação para a educação, tanto para estudantes como professores também. Por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas têm falado é essa questão na hora de aula, por exemplo, que muitos estudantes ficam com a câmera fechada. Então, muitos professores falam, gente, eu estou dando aula para uma tela, e muitos professores não estão se sentindo confortáveis, mas está a outra parte. Esses mesmos estudantes falam, eu não estou conseguindo abrir minha câmera porque eu não estou com um celular ou um computador legal, minha câmera está ruim. Então, assim, a gente, com toda essa mudança que trouxe a pandemia, a gente não estava preparado para enfrentar tanta mudança mesmo. E está observando tudo, assim, como a gente, a nível mundial, porque não é só no Brasil que está acontecendo, não estava preparado em quanto a tecnologias, em quanto a equipamento, por exemplo, computador, celular, as redes, não funciona a internet, e todo fica ruim, como todas as pessoas estão em casa, não está tendo esse desenvolvimento. Outro ponto importante é que com as tecnologias, a gente, na pandemia, conseguiu ter a comunicação, a proximidade com estudantes, essa relação professor-estudante, mesmo que seja virtual. Então, além de que muitos professores, embora muitos professores e estudantes mesmo ficaram resistentes a começar a dar aulas, no transcurso, muitos professores também ficaram à vontade. Tenho que começar a desenvolver minhas aulas, tenho que começar
a estudar, a abrir minha mente, porque então eu não vou conseguir dar minha 30 disciplina. segundos para concluir, tá, Irelis? E, assim, eu acho que, para, assim, de maneira de reflexão, temos que tentar levar todo esse aprendizagem que ganhamos na pandemia, em todo esse tempo, para nossas aulas presenciais, porque as aulas presenciais vão voltar. E a gente não vai voltar da mesma maneira. Temos que ter uma aprendizagem e temos que estar abertos. Cada dia, eu penso assim, cada dia eu aprendo muita coisa. E quizás eu aprendo muita coisa porque eu estou aberta a receber e a aprender. Porque eu acho que a educação é isso. Aprender cada dia a ler. Mesmo que a gente seja professor, a gente tem que estar aberto a aprender. E os estudantes aprendem dos professores, mas também os professores aprendem muito dos estudantes. É isso aí. Obrigado, Irelis. Apesar da dificuldade, agora sou eu que estou com um contexto aqui, ó, em casa, ó, obra. Então, peço novamente a compreensão. A gente vai finalizar esse primeiro bloco, né, resgatando rapidamente a fala dos principais participantes aqui que falaram, né? A professora Zenilza resgatou essa questão da infraestrutura, né? Problema nas escolas, né? A escola não tem infraestrutura, quando tem, não tem internet, quando tem internet, falta internet, né? A Amanda resgatou essa questão do olhar pedagógico, né? Não olhar a tecnologia pela tecnologia, mas sim a intenção pedagógica, né? E isso aconteceu realmente, né? O José trouxe um ponto interessante também, que foi o cumprimento de calendário. Muitas escolas talvez usaram a tecnologia como uma forma de cumprir calendário, né? Entendemos, era uma realidade, né? Qual seria o impacto disso? Só que isso trouxe outros desafios e outros problemas, né? E agora Irelis traz essa questão, né, de que não tem mais volta, né? A tecnologia veio, né? E vai impactar a partir de agora as nossas vidas, né? Então, juntando tudo isso, né, e muitos outros, como foram citados, são desafios que estão entranhados na nossa carreira a partir de agora, essa carreira docente, né? Não tem mais volta, novos desafios surgirão, né? E aí saber lidar com eles é uma questão de tempo, né? E não existe bala de prata, não existe uma fórmula mágica para todos, né? É uma descoberta para cada contexto. Agradeço a participação desse primeiro bloco e nós vamos iniciar agora a participação vamos dar início ao segundo bloco, né? Nesse segundo bloco está aberto a todos, né? Todos que estiverem aqui, autores ou simplesmente participantes aqui inscritos, né? E a lógica vai ser a mesma. Nós temos a nossa nuvem de palavras, que ela continua aqui resgatando a relevância das palavras que mais apareceram dentro dos resumos de todos os trabalhos desse círculo, né? E a gente traz uma segunda problemática que também está alinhada com a primeira, né? Essa segunda problemática, ela traz a seguinte questão: considerando que o uso das tecnologias digitais foram impulsionadas pelo cenário pandêmico, como é que vocês explicariam a baixa relevância da grafia pandemia na nossa nuvem de palavras? Foi uma coisa que nos chamou a atenção. A palavra pandemia, ela não esteve tão presente como nós esperávamos, né? Ela talvez esteja ali na palavra-chave, talvez pode ser uma falha nossa, né? Mas ela não esteve tão presente quanto a palavra ensino, por exemplo, né? Então, a gente gostaria de ouvir uma análise dos participantes. O que vocês acreditam, né? Principalmente é o olhar do pesquisador agora, né? Que parou para escrever o seu texto, né? E aí a gente considera que as tecnologias digitais elas foram impulsionadas por essa questão pandêmica, isso é um fato, né? Porém, a gente percebeu que a palavra pandemia, em algum momento, ela desapareceu. Veio muito a palavra ensino, veio muito a palavra professor, veio o uso das TICs, veio a palavra digital, veio formação, veio aula, enfim. E a palavra pandemia ela veio num plano mais discreto, né? E aí a pergunta é justamente essa, né? Como é que vocês analisam esse contexto aqui, né? O porquê que isso aconteceu,
né? Será que a gente esqueceu e passou a só pensar na tecnologia pela tecnologia, e a partir de agora eu tenho que pensar em novas estratégias, eu tenho que saber usar determinada plataforma, e isso é uma provocação, tá? Então, a gente abre aqui o espaço para os participantes, tá? Quem quiser dar a sua análise, o seu ponto de vista, a gente abre a fila de inscritos, ok? Acho que a gente deveria dar prioridade àqueles que ainda... A Carolina ainda não estava inscrita. Não sei se ela quer falar agora nesse novo bloco. A gente pode aproveitar quem estava na fila anterior, né? Carolina está por aí ainda, Carol? Só que mudou. A Carol talvez mudou o contexto um pouquinho, né? Mudou o contexto. Bom, já que ela não se manifesta, então... Isso, a Társila também. Isso, Társila. Vamos lá, Társila. O que você tem a dizer sobre essa nova problemática? Não, isso é muito interessante, né? Porque trazendo o resultado do trabalho, do nosso antigo trabalho, e aí a gente pensa, porque o ensino remoto ele tem uma dinâmica própria, né? E foi até citado anteriormente algumas questões. E aí, muitas das vezes, eu acredito nisso, essa culpa do ensino está fragilizada, ou a culpa da aprendizagem está fragilizada nas tecnologias, é justamente porque, às vezes, tem esse esquecimento do contexto, que é justamente o contexto da pandemia. Então, acaba que a culpa fica somente na tecnologia. Só que, se a gente parar para pensar... Não é por conta somente da tecnologia, ao contrário, a tecnologia, se você for usada de boa forma, né? Como já foi citado, se você tem uma internet que colabora e tudo mais, você consegue ter um ensino, você consegue conseguir uma aprendizagem de qualidade. Então, o contexto, que é o contexto da pandemia, né? Que aí a gente vem o adoecimento, tanto físico como psicológico, né? E tantas outras questões que envolvem, né? E aí tudo isso dificulta. E outra coisa que a gente percebe também é que a própria pandemia que ocasionou o ensino remoto, a gente evidencia o quê? Várias questões em relação tanto ao ensino-aprendizagem. Por exemplo, o ensino. Professores com práticas ainda, práticas pedagógicas, onde a discussão, onde a exposição é primordial. Alunos que não têm autonomia na sua aprendizagem, né? Então, tudo isso só reforçou, a partir de um contexto de pandemia que insere-se o ensino remoto, e o ensino remoto vai escancarar tudo isso. Então, eu acredito que essa questão da pandemia não aparecer tanto é porque tem aquela questão das tecnologias ser... o dificultador, ou até facilitador também, mas como a gente vê que dificultador é mais presente, então acredito que seja por isso. Não sei se deu para entender. Sim, sim, é um ponto de vista, né, Tarsila? Essa crítica também, ela está presente em alguns trabalhos, inclusive, né? Eu usei a expressão bala de prata, né, no contexto de que alguns professores ou algumas instituições elas viam na tecnologia a salvadora de todos os problemas. A gente reconhece hoje que não é meio assim, né? Existem aspectos, como já foram citados aqui, inclusive o que você trouxe aqui, que é a questão psicológica, né? O estado mental das famílias, e isso vai para além do contexto escolar, do ambiente escolar, porque agora você está em casa. E aí convido mais um participante a interagir, fazer a conexão aqui com a fala de Tarsila. Quem que está, Marcelo? A Amanda tinha colocado aqui, levantado a mão, mas baixou de novo. Você quer falar, Amanda? Caso tenha outro participante que não tenha falado anteriormente, pode falar, porque eu levantei sem querer. Mas... Não, pode falar, Amanda. Então posso. Eu também vejo na perspectiva que a pandemia, dos trabalhos que a gente fez anteriormente no ano passado, a questão da pandemia ser um potencializador dessas dificuldades em ensino e aprendizagem era muito evidenciado. Só que a gente pensando no ano de 2020, em que já tem uma maior, vamos dizer assim, não tanta, porque a gente ainda reconhece as dificuldades, mas ainda tem uma proximidade, já tem uma proximidade maior em relação a essa vivência em um período pandêmico,
o que fica evidenciado mesmo é a questão do ensino, pois foi mostrado que a forma que estava se concebendo o ensino, a forma que estava se realizando o ensino antes da pandemia já era uma forma ultrapassada no sentido de que não cabia mais para as demandas da atualidade. Na pandemia isso ficou evidenciado e para esse pós-pandemia que estamos caminhando, fica necessário mesmo essa questão de mudar a forma como realizamos esse processo de ensino e aprendizagem. O professor anteriormente, né, ele falou de pensar os métodos. Então, rever justamente esses métodos de ensino, esses métodos pedagógicos, no sentido de que isso não vai ficar apenas na pandemia, isso vai se estender, essas transformações ocasionadas pela inserção da tecnologia, pelo contexto social vivenciado, isso vai refletir para posteriormente na educação, para todo sempre na educação, isso vai ter reflexos, né? Então, eu penso dessa forma. Então aí, Amanda, isso não depende não dependia da pandemia, mas sim de um evento para escancarar essa questão de revisão dos métodos de ensino, né? A pandemia só foi um motivo para levar, né? Ou seja, independia do motivo, estava precisando de algo que levasse a essa provocação da revisão dos métodos, não é isso? Então, vamos ver Carolina Silva. Bom dia, gente. Eu sou Maria Carolina, estou aqui acompanhada pela professora Senilza. Tinha levantado a mão anteriormente e vocês me chamaram, por isso que eu não falei, porque eu estava me identificando com a nova pergunta. E eu acredito, assim, na minha perspectiva, a pandemia é o contexto que originou todas as outras dificuldades. Então, assim, como foi o contexto, todo mundo já tinha identificado, já estava por dentro da situação. Então, o foco se tornou analisar as dificuldades geradas a partir dela. Por isso veio a questão do ensino, que está tão bem explanado, porque o ensino foi alterado, as formas de se relacionar, as formas da relação entre professor e estudante, professor, aprendizagem e estudante, esse triângulo. Então, foi tudo alterado através desse contexto. Então, eu acho que por conta desse contexto já está tão explanado, tão identificado por todos, foi mais viável optar por ver as dificuldades causadas por elas. E aí vem, né, a questão das tecnologias. Ela oportunizou, teve muitos pontos negativos, mas oportunizou que o estudante desenvolvesse seu próprio engajamento, desenvolvesse sua própria autorregulação, e também, a partir disso, eu acredito que trouxe, sim, aspectos positivos para a formação acadêmica. E com relação ao ensino, sim, em diferentes perspectivas, houve uma certa defasagem, já que todos estavam acostumados a um novo modelo, e esse modelo foi algo que surgiu para que pudesse ter uma continuidade e a gente não ficasse, né, naquela questão parados no tempo. E então é isso, na minha perspectiva, foi uma forma de adaptação, né, a esse novo contexto, visando as novas dificuldades que seriam enfrentadas por todos nós no âmbito acadêmico. Eu quero também destacar aqui que a palavra remoto também, ela está bem, né, está mais ou menos na mesma destaque da palavra pandemia, né? Então, olha lá, o professor Márcio está destacando a palavra remoto aí, e vamos também analisar isso também, né? Porque não foi só a pandemia, o contexto da pandemia, mas ensino remoto também não foi. A palavra remoto também não apareceu também nos resumos, né? Assim, com tanto destaque, né? Vamos então para ver a Senilza novamente. Rapidinho, a minha colocação. Eu acho que o termo pandemia, remoto, online, estão na mesma proporção, né, de evidência na nuvem, porque, infelizmente, nós, pesquisadores, a gente demora de se retirar, a gente não quer se retirar daquele lugar que a gente tem, que é o nosso campo de pesquisa, né? Então, a gente está muito focado ainda no nosso campo de pesquisa. Então, se o meu
campo é avaliação, eu centro ainda em avaliação. O meu campo como é que eu vou pensar aqui? Alunos com deficiência, educação especial, eu foco muito, e devido à instabilidade e à intensidade da pandemia, nós mesmos, pesquisadores, a gente ficou num sentimento de instabilidade. O que vou fazer, como fazer, porque era muito novo, né? A gente estava tendo que se inserir também, inserir os nossos campos de pesquisa nesse processo. Então, eu acho que esse foi um ponto, né? E aí eu retomo uma fala assim, que aqui na UFES, eu orientei 2 trabalhos, e que o foco era a pandemia, ou seja, pesquisar no auge da pandemia na área de educação. E foram os únicos da minha universidade, né? E se tratou do termo de pandemia em educação. Participando de outros eventos, a gente vê que tem uma incidência muito pouca ainda. Eu acho que a partir de agora, em 2022, essa incidência vai ser maior, porque também é os resultados que vão estar sendo colhendo a partir de agora, de 2021 para 2022. Então, essa reinserção do campo, do seu campo de pesquisa, do seu campo teórico, a esse contexto, ele demanda tempo dos próprios pesquisadores, né? Eu acho que isso é um elemento a considerar. Então, nos trabalhos que a gente viu, já não tem o termo pandemia, porque a gente já está num outro momento. A gente já pesquisou as questões da pandemia e ressurgiu outros objetos de pesquisa, né? Então, a gente está trilhando esse caminho. Obrigado. Então, fica... geralmente a gente usa essa questão de nuvens de palavras, né? Porque quando algo... Né, porque nas pesquisas a gente entende que quando algo impacta na vida, né, na vida do pesquisador, essa palavra tende a aparecer mais nos seus textos, né? Mas aí a Senilza trouxe um negócio bem interessante, né? Ela pode, simplesmente a gente pode ter que levar um tempo para a gente sair da nossa zona de conforto e verificar que realmente se isso aí foi impactante mesmo para a nossa vida do pesquisador. Bem interessante isso aí, né? O José Rocha, né, levantou a mão aí, quer falar? Vamos lá, José. Analisando aqui a fala da professora anterior, e já tinha pensado também antes, acho que ela abriu um ente-portas para surgir todas essas questões que já são do nosso cotidiano, ensino, aprendizagem, professor, educação, tecnologias. Mas eu acho que ela apareceu porque acho que não existia, ou se existia era muito pouco, a questão de literaturas que falavam sobre a questão pandemia com relação, dentro do contexto da educação. Assim como também com a palavra remoto no ensino também é uma palavra nova dentro não é que seja nova, mas ela é menos proporcionalmente discutida dentro do contexto da educação. Acho que por essa questão também possa ser que ela tenha aparecido menos, porque não é do nosso habitual. E como a professora falou, nos próximos anos, acho que agora que começaram a produzir essas pesquisas com relação dentro dessa palavra, ela possa aparecer com maior grau de porcentagem dentro dos textos, a partir das pesquisas e das vivências, experiências que nós, outros professores em outros lugares, vivenciaram. Acho que a partir desse próximo, futuramente, ela vai estar em evidência dentro desse contexto. Muito bem. Não temos mais inscritos. Ou alguém quer... Deixa eu me permita fazer um resgate aí nas falas, né? Novamente, eu acho que tanto Amanda, José e Senilza pontuaram, eu acho que são perspectivas que convergem, de certa maneira, né? Mas é interessante pensar que
o momento e o contexto, talvez, onde essas publicações, o momento onde elas estavam sendo escritas, era um momento em que talvez grande parte dos pesquisadores acreditava que a preocupação já não era mais a pandemia, porque nós estávamos retornando de um modelo de educação remota para o modelo híbrido, para o modelo presencial. E aí talvez a preocupação, o resgate da palavra pandemia já não era mais tão relevante, e sim os problemas que o uso da tecnologia já trouxe, né? E aí esses dilemas, aí é uma análise, é um achismo, né? São reflexões. Talvez, penso eu, ele possa ser do contexto, né? E aí, se o que o cenário pandêmico está sinalizando, que é uma terceira onda e novos dilemas, e aquilo que nós, educadores, pensávamos, poxa, já estamos voltando para o presencial, o híbrido talvez ele fique, mas a gente vai voltar para o presencial, isso começa a ser impactado, né? E as estratégias que, de repente, hoje nós já estaríamos afirmando nas publicações que seriam as efetivas, né, para o novo momento, elas talvez tenham que serem repensadas, né? Então, aí fica aquela pergunta, né? Ficaremos por quanto tempo, né? E em quanto tempo esse apoio das tecnologias, né, ele se sustentará por si só, né? Lógico, sabemos que é importante a prática pedagógica ser revista, mas percebemos talvez novos dilemas, né? E de um cenário recorrente que, né, está voltando, né? Exatamente. Né? Aí eu coloco mais uma questão provocativa, né? Assim, e quando a pandemia acabar, nós retornaremos ao ensino 100% em presencial? Nós ficaremos no ensino híbrido ou o EAD vai realmente tomar conta de tudo? Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Bom dia a todos. Minha conexão estava um pouco ruim aqui, agora eu consegui. Mas, assim, vendo as falas de vocês, né? Assim, e nessa questão que o colega acabou de falar das incertezas, né? Assim, essa pandemia ela veio para mostrar, de fato, que, assim, que a tecnologia ela parece que veio para ficar, né? E, assim, a gente acontece como um anacronismo, né? Quanto às questões da educação, né, e as tecnologias que nós temos hoje, assim, é como se eu vejo, né, que eu sou professor também, e, assim, os professores não querem aceitar essa realidade, né, que a gente vê que é incerto, né, a gente está vendo aí, já se fala nessa quarta onda aí, e como é que fica a questão da educação, né, porque as tecnologias estão aí, os processos de ensino têm que continuar, né, mas como é que vai continuar? Então, eu acredito que nesse sentido aí, é importante já, né, se pensar em novas políticas aí de inserção dessas tecnologias nesses processos educativos aí, porque a pandemia ela escancarou isso, que a tecnologia ela faz parte, ela sempre esteve presente, mas nunca se foi feito tanto uso, né? E agora não tem mais como voltar, né? Porque mesmo voltando, a gente vai deixar de usar, é preciso usar, porque nós estamos nessa questão da tecnologia, né, 4.0, todo mundo utilizando esse pessoal da cultura nativo digital, né? Então, assim, está acontecendo uma quebra de paradigma. Eu venho lendo os textos, né? A Santa ela fala muito disso, né? Inclusive, eu assisti uma palestra essa semana e o palestrante ele falava nesse delay que a sociedade ainda não percebeu que a tecnologia ela já faz parte do cotidiano, né? E assim, a gente não vê muitas discussões em isso, vê a partir de agora, dessa perspectiva da pandemia, né? Mas ela sempre esteve presente aí. Muito bom, muito bom. A professora Senilza fez um recorte importante, né? A questão conceitual, né? É importante frisar essa questão de que o EAD é uma modalidade que tem toda uma legislação fundamentada, tem um cenário, ela tem um contexto, e o que a gente estava vivendo realmente é um ensino remoto emergencial, né? Muito provocado pelo cenário pandêmico, efetivamente provocado pelo cenário pandêmico, né? E que disso se desdobrou para o ensino híbrido e uma possibilidade de retornar para o ensino presencial com o uso forte das tecnologias digitais, né? Mas aí o que nós estávamos discutindo aqui, professor Genilton, né?
Genilson? É Cleiton. Cleiton, desculpa, está bem em Cleiton. cima aqui, ó, uma legenda, não conseguia ver, desculpa, Cleiton, né? É justamente, Cleiton. Gleiton, né? Perdão, Gleiton. É justamente esse viés que pouco está sendo percebido pelos educadores, que é considerar a tecnologia pela tecnologia como a salvadora de todos os problemas, e a gente lembrar que nós estamos utilizando aqui tecnologias que não são, infelizmente, abertas, não são públicas. Por exemplo, nós temos trabalhos aqui no grupo de recursos educacionais abertos, né, que é um tema que favorece um outro caminhar, né, que vai para além dessas tecnologias privatizadas, Saiu do que capitalistas, né? eu estou falando sobre essa questão, que não deu tempo, que era sobre os recursos Isso. educacionais abertos, que assim, é uma nova tendência, né? Eu vim pesquisando essa questão aqui, estou aprofundando ainda, porque é parte da minha pesquisa, mas assim, o impacto que isso vai ocasionar, porque assim, essa questão do aberto é acessível a todos, né? Então, até fala-se dos livros, fala-se dos direitos autorais, então assim, é algo novo. E, assim, é uma coisa nova, né? Que começou em 2002, e a gente tem agora as portarias da Unesco incentivando isso, mas mesmo assim é difícil até estar encontrando recursos para falar sobre essas questões aí. Só que tudo isso, todas essas soluções, nós trazem consigo novos dilemas, né? Que não param, não se resolvem, né? E o cenário muda, elas precisam ser repensadas, né? Vou resgatar a sua fala aqui da REA, né? Dos recursos educacionais abertos. É importante a gente enfatizar que eles não são recentes, né? Muito tempo aí se discute isso, e foram impulsionados diante disso aqui. Nós estamos num ambiente de uma plataforma privada, né? De uma plataforma multinacional, capitalista, que está coletando os nossos dados, enfim, tem todo esse dilema, né? Essas nossas discussões, e aí vem os recursos educacionais que tentam contrapor isso, mas eles precisam de recursos, precisam de incentivos, né? Precisa de gente produzindo conteúdo aberto, conteúdo público, e isso não é tão simples, né? Isso é uma mudança de mentalidade, de pensamento efetivo, né? Então, são os novos dilemas, né? São novos tempos, são novos dilemas, né? Alguns problemas antigos persistem, né? Mas com uma capa nova, né? Então, com isso, gente, a gente fecha esse segundo bloco, né? Agradecendo a fala dos colegas, o Gleiton, Senilza, que colaborou bastante, José, Amanda, né? Carol, que também já falou, foi bem legal. E aí a gente vai para o nosso terceiro bloco. Nós vamos fechar aqui ainda com... Levantou a mão aqui a Maria do Socorro. Opa. Nós temos um tempinho, acho que dá para a gente... Estamos 5 minutinhos aqui. É mais um complemento das falas, né? Pois não. Sobre o que a pandemia escancarou para nós, né? E eu não vejo até agora uma política pública voltada para a melhoria desse uso dentro da sala de aula, no contexto escolar em geral, universidades. Eu demorei a falar porque eu estava em outra sala com outro podcast. Então, o que acontece? Para mim, ficou muito escancarado essa questão da tecnologia e discriminadora mesmo, sabe? De forma discriminatória. Eu conheci colegas meus que faziam mestrado comigo, que não tinha uma internet boa, não tinha condições de pagar uma internet boa. E a gente conversava com ele a maioria do tempo caindo. Então, são questões socioeconômicas que gritam, e gritam mais nessa pandemia em todos os sentidos, não só no ambiente escolar. Quem sofreu mais com a pandemia foi quem precisava trabalhar, o trabalhador do lado. Então, é de um modo em geral. E cadê as políticas públicas para isso? Né? As emergenciais estão aparecendo, até fizeram uma pontinha ali, né, com os auxílios e tal, mas e as políticas para resolver? Porque isso é um problema nosso. A pandemia só escancarou. E a gente não pode se calar como educador.
Verdade. Muito pontual, né? Aí a gente vai para uma outra reflexão e outra discussão, né? Que também é muito importante aí. Se nós não temos políticas públicas para a saúde, né? No âmbito nacional, que há políticas educacionais, né? Mas é importante o que Maria colocou, extremamente necessário, né? Porque é um ponto efetivo de ampliação e propagação de padrões, de adoção de métodos, de práticas, de recursos que poderiam estar facilitando a vida não só da escola, mas fundamentalmente de professores e alunos. Professor Marcelo? Sim. Bom, chegamos então aqui ao final, né, do nosso círculo de conversa, e eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos. Só um minutinho aqui, que o meu computador aqui deu um piripaque aqui. Coisas do digital, né, do mundo digital. Né? Tudo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade, tá. Então, nós aqui chegamos ao final desse ciclo de conversa, né? Com certeza foi um debate muito rico e produtivo para todos nós que estamos aqui. Certamente, né, será esclarecedor para muitos dos participantes foi esclarecedor para os participantes que estão aqui na sala, e será também para aqueles que assistirão a gravação também pelo YouTube, né? Quero agradecer a todos aqueles que assistiram esse círculo de conversa, né? Agradeço também a todos que enviaram trabalhos, vídeos e podcasts, né? Que tornaram esse evento uma realidade, né? E agradeço também ao meu parceiro de mediação, professor doutorando Márcio, né, Cavalcante, pela brilhante abertura e mediação desse debate também, né, aqui junto comigo. Né? A equipe técnica de apoio, né, que ajudou a organizar o 9º InfoSup e o 4º Interfor, neste estado maravilhoso que é o nosso Pará. Antes de terminar, eu gostaria de finalizar aqui, transmitindo aqui uma mensagem. Tá? Deixa eu só transmitir aqui a minha tela. Eu gostaria de transmitir uma mensagem. É que eu fechei a minha, Marcelo, acho que agora você já pode. Tá, já vou transmitir aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Então, eu gostaria de deixar essas citações aqui, né? A primeira que tem um pouco todas as duas têm a ver com as problemáticas que nós enfatizamos aqui no nosso ciclo de conversa. A primeira diz que a tecnologia não é uma externa sobre a qual não temos nenhum controle. Não estamos limitados por uma escolha binária entre aceitar viver com ela ou rejeitar e viver sem ela. Isso quem falou foi Klaus Schwab, né? E a outra, né, de Paulo Freire, que diz que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado a todos, né, pela presença, pela participação, e fiquem em paz. Né? Obrigado. Bom dia a todos e vamos continuar participando do nosso evento. Ok? Até a próxima. Um grande abraço, gente. Grande abraço. Obrigado, Josemar. E obrigado, Josué, caso esteja por aí ainda. Ok, tudo certo.
Vocês podem sair que eu vou encerrar a sala. Obrigado. Beleza, então.